Pai, nós te damos graças, louvamos o teu nome, Pai. Cremos que o Senhor nos reuniu aqui porque o Senhor tem coisas boas para a nossa vida. Todas as vezes que nos reunimos, Pai, no teu nome, algo de bom acontece. Porque dos céus descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação, só vem boa dádiva e dom perfeito. Todas as vezes que nos reunimos no teu nome, algo de bom acontece. Oh, aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo de bom que está para acontecer, tudo de bom que tem acontecido. Mas cremos, Pai, que o Senhor, quando nos envia a palavra vai prosperar em áreas específicas. Áreas que o Senhor quer alcançar, áreas que o Senhor quer que estejam levantadas dentro de nós. Áreas que o Senhor quer que a gente desfrute de mais liberdade. Pai, nós amamos a sua palavra, estamos completamente abertos à sua palavra, à instrução que vem do Senhor. Somos tão gratos pelo Espírito da verdade, que nos guia a toda a verdade e nos anuncia as coisas que haverão de vir. Somos gratos pela unção do Santo que está em nós e nos ensina acerca de todas as coisas. Oh, aleluia. Aleluia. Obrigado, Pai, porque o Senhor, quando nascemos de novo, nos deu a capacidade de conferirmos coisas espirituais com espirituais. Pai, nós podemos discernir e absorver aquilo que vem do seu Espírito, Pai. Nossos olhos espirituais estão abertos. Nossos ouvidos espirituais estão sensíveis. Oh, aleluia. Há um conselho divino, há um conselho que vem do Senhor, há um conselho que vem da palavra, Pai. A sua palavra diz que há sabedoria na multidão dos conselheiros e temos uma multidão de conselheiros na palavra, Pai. Oh, aleluia! Aleluia! Sabedoria que vem do alto, Pai. A sua palavra diz que existe uma sabedoria terrena e uma sabedoria diabólica, mas existe uma sabedoria que vem do alto. Obrigado, Pai, por essa sabedoria que vem do alto, essa sabedoria que vem da sua palavra. É essa que nos interessa, Pai. É essa que importa. A sabedoria que vem do alto. Oh, aleluia. Aleluia. Obrigado, Pai, pelo Senhor promovendo encontros e estabelecendo conexões divinas com pessoas que vão trazer sabedoria que vem do alto para a nossa vida. Oh, aleluia, 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 aleluia. Obrigado, Pai. Os desafios que a gente tem diante de nós, os desafios que estão por vir, a sabedoria que precisamos para lidar com tudo isso já está disponível, Pai. Sua palavra diz que se nós quisermos e precisarmos de sabedoria, devemos pedir ao Senhor que dá liberalmente. Obrigado, Pai, por sabedoria, sabedoria. Não só a inteligência pode lidar com uma situação. A sabedoria que vem do alto pode lidar com todas elas. Obrigado, Pai. Sua palavra tem nos tornado mais sábios. A sabedoria está na palavra. Jesus é o poder de Deus, a sabedoria de Deus. A sabedoria está na palavra. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Você está feliz? Hoje é um dia muito especial, não é? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Dá um sorriso de crente para a pessoa que está do seu lado. Pode se assentar. Eu abri aqui minha Bíblia. Está aparecendo um negócio de pesquisa aqui. Glória a Deus. Calma aí. Tudo bem?
A unção está tanto, eu peguei o microfone, o cara caiu ali. Glória a Deus, aleluia. Então, temos algumas coisas para falar e compartilhar. Hoje eu quero fazer algumas orações com vocês e a gente está entrando numa nova fase e é muito bom isso. A gente está provando de resultado de confissão, fé. Tem muito mais para acontecer, mas a gente tem provado de coisas tão grandes e favor e graça tem nos alcançado. Gostei da sua camisa, Eloy. Glória a Deus. Efésios capítulo 5, abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, do capítulo 5. Aleluia. É bom estar de volta. Nada vai nos parar. Nós não só cantamos isso, nós não só declaramos, nós praticamos essa confissão nossa de que nada vai nos parar, nada vai nos parar. Efésios no capítulo 5, eu sei que é um texto bem conhecido. Eu quero começar lendo do versículo 14. Efésios capítulo 5, a partir do versículo 14, diz assim: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Em algumas versões diz, te esclarecerá. Sempre que a gente lê sobre iluminar, sobre luz, está falando sobre conhecimento chegando, áreas da nossa vida em que nós não enxergávamos, que nós não tínhamos conhecimento. Quando luz chega, quando a palavra chega, é conhecimento chegando, revelação chegando. Então esse conhecimento vem quando nós nos despertamos, e eu quero falar sobre algumas verdades nesse versículo. Primeiro, se você está dormindo, você sabe que está dormindo. Quando a Bíblia fala de estar dormindo e a gente diz, olha, eu estou acordado ainda no culto, o culto começou agora, não deu nem tempo ainda de eu dormir. Estar dormindo é estar desatento. Estar dormindo dentro do que o autor está falando aqui, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz, desperta, ó tu que dormes e levanta-te de entre os mortos. Estar dormindo entre mortos é ser contado com morto. O morto espiritualmente, ele não tem direção do Espírito. O morto espiritualmente, ele não conhece, ele não tem a revelação da palavra. O morto espiritualmente, ele não tem um propósito de vida. Alguém que não nasceu de novo não tem a sabedoria de Deus. Alguém que não nasceu de novo não pode desfrutar do ser guiado pelo Espírito da verdade a toda a verdade. Ele não tem o Espírito Santo. Alguém que está dormindo, mesmo tendo o Espírito Santo, ela vai ter o mesmo resultado que um morto. Agora, veja, alguém que está dormindo sabe que está dormindo. E mesmo estando dormindo e sendo contado entre os mortos, pode se levantar. A gente não está destinado. Eu sei que na vida, e pode ser que aconteça que alguma coisa, por alguma escolha, por alguma decisão, por algum contexto, por algum erro intencional ou não, a pessoa pode chegar nesse lugar onde está dormindo entre os mortos, onde está desatenta. Gente, a gente não pode estar desatento com esse mundo do jeito que está. A gente tem que estar atento, a gente tem que estar ligado. As coisas não estão acontecendo por acaso. Há uma intenção satânica de paralisar você. O diabo não pode parar. O diabo não tem lugar na sua vida, a não ser que você dê. O único espaço que o diabo tem na vida de um crente é o espaço, é o lugar que o crente dá autorização legal de ele entrar. Amém? Você não diz, muito prazer, diabo, você pode entrar na minha vida está aberta para você, fica à vontade, senta, o que você quer, um cafezinho? Não é assim, é com atitudes erradas, não andando na palavra, fazendo escolhas erradas, não obedecendo à direção do Espírito Santo, isso vai dando lugar ao diabo. Diga amém, pelo amor de Deus. Por isso que aquele que está dormindo deve despertar, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te de entre os mortos, e se você fizer isso, Cristo te iluminará ou te esclarecerá. Sabe, uma outra coisa que a gente precisa considerar nesse versículo é que esse se levantar não é Deus quem opera em nós. Esse despertar não é Deus quem opera em nós. Esse despertar não é uma ação de Deus.
O iluminar, o esclarecer, sim, é uma ação de Deus. Mas o se levantar, o voltar a ter atenção, o voltar para o rumo, é uma decisão nossa. A gente precisa despertar. Sabe, a gente não pode viver a vida deixando que, à medida em que as coisas vão acontecendo, a gente vai lidando com elas, a gente tem que se antecipar. A Bíblia diz que o Espírito da verdade nos guia a toda a verdade e nos anuncia as coisas que haverão de vir. Existem coisas para vir, existem coisas que acontecerão, mas que quando chegarem, você já vai estar pronto. Amém? Você tem o Espírito da verdade, você tem o Espírito Santo, mas precisa ficar ligado, precisa ficar atento. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Pastor, esse não é o meu caso. Eu não estou desatento, eu não estou dormindo entre os mortos, eu estou bem acordado, eu estou bem ligado. Então receba essa palavra como uma vacina. Receba essa palavra como uma ferramenta para ajudar outros que estão assim. Mas nunca negligencie a palavra. Nunca fique pensando, não é comigo. Assim como a gente está falando que você pode se antecipar ao problema, Deus já está no nosso futuro. Então, às vezes, nós recebemos instruções e orientações e a gente pensa assim, não, isso não tem nada a ver comigo. Graças a Deus, não tem nada a ver comigo. Então, por que é que Deus está falando? Vou dizer uma coisa para você, Deus está muito à frente de nós. E a gente precisa ficar atento. Existem algumas instruções e alguns alertas, sabe, quando a luzinha amarela acende, é porque alguma coisa está para acontecer, é porque a gente precisa ficar atento, e a gente precisa mesmo ficar atento. Amém? Não fique desatento, não fique achando que tudo que acontece, se der certo ou se não der certo, deu certo porque deu certo, ou deu errado porque deu errado. Não, fica atento, fica atento. Tem coisas que se levantam para prejudicar a nossa vida e a gente precisa estar atento para exercer a autoridade quando necessário, para fechar as brechas quando necessário, porque o diabo ele veio para roubar, matar e destruir. Essa não é uma pregação para colocar medo em você, porque você sabe quem você é em Cristo, o que você tem em Cristo, o que você pode em Cristo, mas a gente precisa ficar atento. Amém? Aleluia. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais. Então a gente precisa ter atenção em como a gente está andando, como a gente está vivendo essa vida. Vede prudentemente, não é dar uma passadinha de olho, não. Não é aquela reflexão ou uma autoanálise que a gente faz no dia da ceia. A gente não só tem que pensar na vida da gente no dia da ceia, não, gente, para comer um pedacinho de pão e o cálicezinho de suco de uva. Aí a gente pensa, eu tenho que liberar perdão nessa área, eu tenho que me arrepender nessa área, eu tenho que ajustar isso, eu tenho que ajustar aquilo, e a gente vai ficando nessa rotina. Todo primeiro domingo do mês a gente faz essa reflexão, e o restante do mês. Porque os problemas não acontecem só na semana da ceia. A gente precisa ver prudentemente como a gente está andando. Não é ver de qualquer jeito, não. É estar atento, ser zeloso. Vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Nós não podemos andar como nécios, e sim como sábios. O que é o nécio? O nécio é um que não tem sabedoria. E existem outras traduções que são mais duras. Mas nós não devemos andar como nécios, e sim como sábios. Só há uma fonte de sabedoria: a palavra. A única fonte da sabedoria que vem do alto é a palavra. Não tem nenhuma outra fonte de sabedoria. Pastor, mas eu conheço pessoas muito sábias. Só são sábias com a sabedoria do alto se estão se inspirando pela palavra. Do contrário, a gente está falando da sabedoria que vem do alto. Amém. Daquele que é o Criador, que sabe como as coisas vão acontecer, que tem um destino para a gente, que já está no nosso futuro, por isso nós não precisamos andar ansiosos por coisa alguma. A sabedoria que vem dele é a sabedoria que a gente precisa para a gente ter sucesso, é a sabedoria que a gente precisa para nos desviarmos do mal, para fugirmos da aparência do mal, para mudar de estrada se necessário, para desacelerar quando for preciso, para acelerar quando for a vontade de Deus. Amém. Aleluia.
Existe uma sabedoria que vem do alto. Existe uma sabedoria disponível. Se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus que dá liberalmente. Porque é que Tiago fala sobre isso. Que se alguém precisa, Deus dá. Porque, gente, para viver uma vida e sair de situações tão complicadas e num mundo tão veloz, num sistema tão veloz e coisas tão estranhas acontecendo, e às vezes tentando nos alcançar, e às vezes a gente se encontra no meio delas, só sairemos com a sabedoria que vem do alto. Então não seja nécio, mas sábio, sim, sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Eu sei que a gente fala sempre sobre isso, e eu quero continuar falando sempre sobre isso. A gente precisa priorizar Deus. Não tem nada mais importante que Deus, gente. Ah, pastor, primeiro o meu lazer com a minha família. Eu tenho que investir no meu lazer com a minha família. Você não vai ter uma vida familiar de qualidade se você não priorizar a palavra. Você pode ir para Disney 5 vezes no ano. Você pode ir para as Bahamas, Ilha Fiji, passear, pensar num lugar paradisíaco, ir várias vezes para esse lugar. E a gente sabe disso. Se você não tiver a palavra, mesmo indo para esses lugares, seu casamento pode ir para o buraco. Quanta gente rica, quanta gente famosa que tira foto e viaja e vai para lugares assim e tem um casamento destruído. A gente precisa da palavra, priorizar a palavra. Pastor, então não posso ir mais para a Ilha Fiji, já estava com a passagem comprada para Fernando de Noronha. Você deve ir, e se tiver uma vaguinha, chama a gente também. Mas prioriza a palavra. A gente deve remir o tempo. Sabe, pessoas estão se afastando tanto da palavra, estão abrindo mão desse tempo tão precioso, tão importante, que é o tempo da palavra. Prioriza a palavra. A gente precisa remir o tempo, porque os dias são maus. Remir o tempo, porque os dias são maus. Resgatar o tempo, porque os dias são maus. Arrumar tempo, porque os dias são maus. Porque os dias são maus, a gente precisa de tempo. Eu sei que a vida da gente é corrida, eu sei que você tem várias responsabilidades, que eu não estou dizendo para você se tornar uma pessoa irresponsável, assuma mesmo suas responsabilidades, seja fiel naquilo que você tratou, naquilo que você assumiu, mas prioriza a palavra. Sabe, se tem alguma coisa para abrir mão na nossa vida, não pode ser a palavra. Pastor, mas eu conheço tanta gente que está vivendo tantas coisas, eu queria viver essas coisas também. Você pode viver tantas coisas, contanto que você não deixe de priorizar a palavra. É porque, gente, a gente precisa ter uma consciência de eternidade. Consciência de eternidade. A gente tem falado, e é correto, é bíblico, e nós pregamos prosperidade, e vamos desfrutar do melhor dessa terra mesmo, e essa é a vontade do Senhor, mas a gente não pode perder a consciência de eternidade. A vida passa rápido demais, e a gente já está desfrutando de eternidade hoje, mas existe uma vida para se viver, que é muito maior do que a vida que a gente está vivendo aqui na terra. Prioriza a palavra, considera a palavra, considera um tempo onde você pode ouvir a voz de Deus, onde você pode ser instruído pelo Senhor. A gente precisa priorizar a palavra. Nada é mais importante que a palavra. Se a gente não precisasse da palavra, gente, se solução para os problemas que a gente enfrenta na vida fosse lazer, se solução para os problemas que a gente enfrenta na vida fosse comer comida em restaurante, se a solução para os problemas que a gente enfrenta na vida fosse fazer qualquer uma outra coisa, Jesus não precisaria ter vindo e morrido por nós. A gente não precisaria mais da palavra, a gente não precisaria mais ser templo do Espírito Santo. Porque a hora que a gente enfrentasse um problema, a gente fazia um pacote de turismo, ia passear e todos os problemas estariam resolvidos. Na hora que a gente estivesse enfrentando um problema, a gente consegue um restaurante 5 estrelas, conhece, talvez não tivesse nem dinheiro para ir, mas tem um amigo que trabalha, que consegue lá um desconto, ou que consegue para a gente vai lá, aquele rodízio maravilhoso, pronto, todos os problemas estão resolvidos. A vida não é assim, é mais do que isso, gente. A gente precisa priorizar a palavra. É tão difícil
Quando você tiver um tempo de oração, e na verdade eu estou começando por aqui, mas a gente vai chegar nesse lugar onde a gente vai falar sobre intercessão. Mas quando você entrar num tempo de oração e de intercessão, é muito ruim você ver pessoas dormindo entre os mortos. Pessoas dormindo entre os mortos vão ficar para trás. A vida vai passar, pessoas vão cumprir os seus propósitos, e viver uma vida sem propósito é uma vida desgraçada. Qual o sentido de viver uma vida sem propósito e sabendo que o tempo está passando tão rápido? O ano está acabando, gente. Eu não sei se você percebeu, mas o ano que começou, 2018, está acabando. A gente está chegando no finalzinho do ano. As lojas já estão vendendo coisas para o Natal. O ano está acabando. Está passando o tempo rápido demais. É uma desgraça viver uma vida sem propósito na velocidade em que as coisas estão passando. A gente precisa encontrar o propósito e a gente precisa desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para a gente nesse caminho que é a vontade de Deus para a vida da gente. Vivendo o propósito de Deus para a gente. Não como um nécio, não como alguém sem sabedoria. Não, se acontecesse, vamos viver. A gente tem que viver a vida. Tem um monte de crente, como é? Eu esqueci o nome do termo que as pessoas usam. Mas as pessoas, elas estão dizendo, tem que viver intensamente. Qual o nome aí? Fala. Carpe diem. Crente tatuando isso no braço. Viver a vida intensamente. Viver a vida intensamente é viver a vontade de Deus intensamente. Viver a vida intensamente é desfrutar da palavra e da unção intensamente. É assim que se vive a vida intensamente. Sabe, a questão é porque a gente está comparando a vida da gente com a vida de outras pessoas e a gente está mudando as nossas referências. Minha referência ainda é Kenneth Hagin, Pastor Bud, Pastor Eliezer Rodrigues, Apóstolo Guto. Essas ainda são as minhas referências e não vão mudar. Sabe, tem tanta gente, claro que eu acompanho a vida de algumas pessoas, tem algumas coisas bem interessantes, eu gosto de viagem, não viajo tanto como queria, mas eu acompanho algumas pessoas que têm mídia social sobre viagem, lugares e restaurantes, eu gosto dessas coisas, e eu fico vendo, e é interessante, tem coisa muito bacana, mas essas pessoas não são meu referencial. Existe um lugar no Espírito Santo, existe um lugar em Deus, que é essa a minha busca. O que a gente desejava lá atrás, e a gente já tem desfrutado de tanta coisa hoje, ainda é o nosso desejo. Viver em Deus, ter um lugar em Deus, entrar nesse lugar em Deus, onde a gente desfruta e conhece a vontade de Deus, e as coisas começam a acontecer como Deus quer que aconteça. Não é só ter conta paga, dinheiro sobrando para ir no cinema, gente. Não é, a vida não é só isso. A vida da gente tem um propósito. A gente foi chamado para fazer algo em favor do reino e em favor da humanidade. Fomos chamados para isso. A vida da gente tem um propósito. Nós não nascemos de novo para vivermos para nós mesmos. Amém. Aleluia. Aleluia. Então vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Por esta razão, porque os dias são maus e a gente precisa remir o tempo, não vos torneis insensatos. Insensatez não é algo que acontece de uma hora para outra. A pessoa se torna insensato. É uma decisão. Sim, eu sei que eu tenho que priorizar a palavra. Sim, eu sei que eu preciso remir o tempo. Sim, eu sei que eu tenho que andar em sabedoria. E quando a Bíblia fala de ser sábio, está falando de andar na sabedoria que vem do alto. Andar em Jesus, que é o poder de Deus, a sabedoria de Deus. Eu sei de tudo isso, mas dá muito trabalho. Ou tenho coisas mais importantes para fazer. E aí, gradativamente, assim como a vida do crente é de fé em fé, de glória em glória, a pessoa vai descendo degrau por degrau e perdendo posição. Levamos uma vida inteira para chegar até aqui, gente.
Não vamos perder aquilo que alcançamos em Deus por leviandade. Para chegar até aqui levou tanto tempo. Poderíamos ter chegado mais rápido. Mas, e aí eu dou o meu exemplo, fiz escolhas erradas, queimei etapas, não fiz o que deveria ter feito muitas vezes. Levou tempo para chegar onde Deus queria que eu tivesse. Não precisamos perder esse tempo todo. Agora, somando tudo, e a Bíblia diz que todas as coisas juntas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Eu amo o Senhor. Eu sei que você ama também. Então a gente pega todo aquele pacote que ficou para trás, e eu aprendi isso há muito tempo, não fica remoendo, ressentindo, pensando sobre... Não, pega tudo e transforma numa semente. Sabe, esquece o que ficou para trás. Quando você planta uma semente, a semente precisa morrer. Esquece o que ficou para trás. E é daqui para frente. Agora, o que você alcançou, que levou o investimento da sua vida toda de trás até aqui, de lá de trás até aqui, não perca o que você alcançou. Por leviandade. Uma vida leve. Não, já passou, já fui, não tenho mais força. Claro que você tem. É claro que você tem. Quem foi que disse para você? É o diabo que está falando para você que você não tem força. É lógico que você tem. Aleluia. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós, diga entre vós, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E a gente tem várias outras instruções aqui que estão ligadas a essa vida cheia do Espírito Santo. Nós nos enchemos do Espírito Santo congregado. Nós nos enchemos do Espírito Santo falando entre nós. Sim, a gente precisa ter o nosso devocional, o nosso tempo com Deus, o nosso tempo de oração em línguas, o nosso tempo de estudo da palavra, o nosso tempo de adoração individual, mas o texto que está falando que devemos viver uma vida cheia, está falando entre vós. É nesse contexto que nós nos enchemos do Espírito Santo, falando entre nós. Não negocie isso. Porque os dias são maus e é requerido de nós uma vida cheia do Espírito Santo, continuamente cheia do Espírito Santo, porque as situações, circunstâncias, as coisas que se levantam para minar a gente. É por isso que não vale, não é só seja batizado com o Espírito Santo, está tudo resolvido, não. É enchei-vos continuamente. Sim, a experiência com o batismo com o Espírito Santo é vital, importante, mas é só o início. É a porta se abrindo para uma vida espiritual. Mas a partir daí, a gente precisa provocar esse enchimento continuamente. Então não negocie, não ande para trás. Nem caranguejo anda para trás. Caranguejo que anda para trás, caranguejo anda de lado. Caranguejo não anda para trás. Não anda para trás. A Bíblia diz que aquele que colocou a mão no arado não pode mais nem olhar para trás. A gente foi chamado para avançar. Amém. Eu vou lhe dizer, essa é uma palavra do Espírito Santo de cuidado com a vida da gente. A gente precisa avançar, a gente precisa progredir. A gente não pode ficar vivendo de passado, reunindo no final do culto ou nas oportunidades que a gente tem de estar junto, lembrando das experiências sobrenaturais que nós tivemos há 10 anos atrás. Ah, naquele tempo. Ah, quando a gente fez isso. Ah, era tão bom, a gente tinha tempos com o Senhor. Ah, lá atrás. Lá atrás tem que ficar lá atrás, é daqui para frente. Tem coisas novas para a gente provar em Deus hoje. A gente precisa de uma vida cheia do Espírito Santo. Eu vou lhe dizer, lá atrás, com pouco conhecimento, a gente experimentou coisas tremendas em Deus. Hoje, com o conhecimento da palavra que a gente tem, é para a gente provar mais de Deus. Porque o conhecimento chegou, deixe-me dizer isso, quando eu não tinha feito rema ainda, eu já tinha provado de grandes coisas em Deus, eu já tinha começado a ler os livros do irmão Reagan, mesmo antes de começar a ler os livros do irmão Reagan, eu tenho experiências sobrenaturais com Deus, eu tenho testemunhos de cuidado, do amor, de visitações, de manifestação da presença de Deus.
Quando comecei a ler os livros do irmão Reagan, e junto com os livros do irmão Reagan, eu também estava acompanhando o ministério de David Robertson, eu tive muitas experiências em Deus. Mas depois que eu fiz o rema, depois que a palavra foi estabelecida no meu coração, e claro, e não deixei de estudar depois que recebi o diploma, continuei me aprofundando, e até hoje eu estou fazendo rema, a gente tem provado de coisas melhores em Deus. Porque além de tudo aquilo que está prometido e que está à nossa disposição, a gente tem a revelação. Amém. O que vem de Deus não vaza mais, a não ser que eu queira, a não ser que eu permita. Amém. Então a gente precisa viver essa vida cheia do Espírito Santo, entoando, falando entre nós com salmos. Quando a gente se reúne, a gente precisa bendizer ao Senhor. A gente precisa ter tempos de comunhão, tempos de bate-papo, tempos de brincadeira, tempos onde a gente ri junto, mas a gente precisa ter tempos onde a gente bendiz ao Senhor junto. Sabe, existe o tempo, e vamos falar sobre isso, onde a gente vai compartilhar necessidades. E existem respostas a necessidades que nós temos, que nós só vamos encontrar na congregação. Em tempos de intercessão, em tempos de oração, em orações de concordância. Sabe, tem coisas que nós só vamos encontrar na congregação, porque Deus estabeleceu assim. E é por isso que nós temos que nos humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. Eu não acho que esse negócio de congregar é necessário, mas Deus falou que é. Então, humildemente eu me submeto. E em tempo oportuno, Ele vai nos exaltar. Aleluia. Aleluia. Então temos que nos reunir para salmodiar, para entoar e louvar de coração ao Senhor. Não é apenas cantar as músicas no período do culto em que as músicas são projetadas, os meninos estão tocando e estão cantando, aí a gente canta junto. Não. É louvar de coração. É o que vai brotar do seu coração. O louvor é fruto de lábios que confessam o nome do Senhor. Sabe, brota no seu coração aquele louvor, aquela expressão de elogio, sabe, que você está bem dizendo ao Senhor. Tem que brotar do seu coração. Talvez como eu, você não seja um cantor. Mas qual o problema? No meio do povo, a gente atrapalha só quem está do lado, perto. Não é todo mundo que vai ouvir a nossa desafinação. Ainda mais se o som estiver alto, fica perto da caixa que ninguém vai... Você não louva o Senhor, mas sabe, tem algo que sai do seu coração, uma gratidão, um louvor. Domingo passado a gente teve aqui na igreja recebendo o professor Marcelo Saraiva, fui tão abençoado pela unção, a graça sobre a vida do professor Marcelo Saraiva. Mas eu estava com mais de 40 graus de febre. Não foi fácil para mim não foi fácil permanecer firme e obedecer a palavra para vir congregar e estar receber bem, sabe? Com um sorriso no rosto, com uma boa aparência. Não é o lugar de justificar qualquer coisa por causa de um desafio. Não, o diabo não vai me parar. Eu tenho plena consciência da importância do congregar. Vai chegar um tempo onde a gente vai ver, e eu sei que alguns já sabem disso, em que muitas vezes nós substituímos o ouro pelo bronze polido. Ouro é mais valioso que bronze. Congregar é ouro. Congregar é ouro. Há um texto que fala sobre juntar dinheiro num saquetel furado. Sabe o que é juntar dinheiro num saquetel furado? Você acumula e não sabe como saiu. Porque se você soubesse que o saquetel estava furado, o lugar onde você guarda o dinheiro estava furado, você costurava. Ou não colocava ali. Mas é como se a pessoa não sabe que aquilo está furado, vai juntando e vai saindo e não sabe como. Tem coisas que a gente faz porque a gente está substituindo por ouro, trocando o ouro por bronze, e as coisas estão vazando da vida da gente. A gente faz tanto, se dedica tanto, investe tanto, e parece que não sai do lugar. Mais uma vez eu vou falar, a vida da gente não é foto do Facebook. A vida da gente é de verdade, é real.
é a Vera. Então a gente precisa ter muito cuidado para não trocar ouro por bronze. Se Deus falou que é nesse lugar onde a gente, congregado, a gente vai falar entre nós, com salmos, hinos, cânticos espirituais, entoando e louvando a Deus de coração, Deus sabe o que faz. Sim ou não? Deus sabe o que faz, gente. Deus sabe o que faz. Eu sei que muitas vezes o que me sustenta é o congregar. Esse domingo, que foi um desafio para mim tão grande, esse domingo passado, eu sei que muitas coisas fluíram e aconteceram porque eu não me deixei levar pela pressão. Sabendo que na segunda-feira eu tinha que viajar para Resende para ensinar. Pastor, tá querendo tirar onda, né? Não, a minha vida tem que ser um exemplo. Eu vou ficar usando o exemplo dos outros. Olha, eu conheço um irmão que ele estava firme, em aperto, mas ficou firme, congregou e continuou servindo ao Senhor. Ou a gente tem a vida da gente para dar como exemplo, ou a gente vai viver contando história dos outros. A gente não vai parar, gente. O diabo não tem poder de paralisar a gente. Vai chegar a pressão, vai chegar o dia mau, pode até chegar o sintoma, mas do jeito que chegou, vai. Não vai ficar. Aleluia. No capítulo 6 de Efésios, pastor, dá para ir mais rapidinho aí com a mensagem, porque eu quero saber o resultado? Calma, gente, fica calmo. O versículo 10 do capítulo 6 diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Pastor, eu não tenho força mais. Você tem força. Agora, a gente deve se fortalecer mais no Senhor e na força do seu poder. A gente conta, e a Bíblia ensina que quando nós nos congregamos, nós nos estimulamos mutuamente ao amor e às boas obras. Nós precisamos uns dos outros. Mas sabe, nós nos fortalecemos em Deus. Deus pode usar pessoas para nos ajudar, para que a gente se fortaleça. Mas está falando de uma decisão de se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Agora deixa eu lhe perguntar, quem é a força do poder de Deus? Vou dar mais uma oportunidade de estar gravando. Quem é a força do poder de Deus? O Espírito Santo. Eu sabia. O Espírito Santo é a força do poder de Deus que habita em nós. Imagina, nós devemos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Nos fortalecemos por dentro. É de dentro para fora. Amém. Sabe, Paulo, ele está falando vai começar a falar sobre a armadura de Deus, e esse é um texto, a partir do versículo 10 do capítulo 6, que as pessoas usam para falar sobre batalha espiritual, mas esse mesmo grupo, ou essa mesma hierarquia demoníaca que é tratada aqui no capítulo 6, a partir do versículo 10, já foi tratada no capítulo 1, ok? Então eu não quero falar sobre isso, eu quero só mostrar para você que a gente deve se fortalecer no Senhor. A gente já sabe que a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? A alegria do Senhor. Quando se fala da alegria do Senhor, está falando da alegria que é fruto do Espírito. Não está falando de uma alegria que é fruto de estar batendo, de estar ouvindo piada, ou vendo um filme engraçado, ou uma pegadinha. Não, não. E não tem problema nenhum você fazer isso. Às vezes esse vai ser o gatilho para você começar a se alegrar. Mas a Bíblia fala que é a alegria do Senhor, essa alegria que é fruto do Espírito, que a gente tem por dentro, independente das circunstâncias. Você pode dizer, pastor, tem uma lista enorme de motivos para estar triste, para estar para baixo, down, deprimido. Eu tenho uma lista grande, sim, eu concordo que pode, eu também tenho a minha lista. Mas a gente tem alegria por dentro. Independente da sua lista, você tem alegria por dentro, você tem duas opções. Ou você vai dormir entre os mortos, que é justificar a tristeza pela lista grande que você tem, ou você vai despertar
vai se levantar e se alegrar por dentro. Se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Nós devemos nos fortalecer no Senhor. É no Senhor que está a nossa força, não é em outro lugar. Às vezes a gente quer apoio das pessoas para fortalecer a gente. Não, fica aqui do meu lado para me fortalecer. Não, eu quero compartilhar isso com você para você ver se você concorda, para ver se eu estou certo ou errado, para me fortalecer. Não, se fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Aleluia. Se fortaleça no Senhor e na força do seu poder. O versículo... Aleluia. O versículo... Deixa eu ler a partir do versículo 17, e você pode estudar em casa todo esse capítulo, né, ou esse texto a partir do versículo 10, mas o 17 diz assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada do Espírito é a palavra de Deus. A espada do Espírito é a palavra de Deus. Tem situações que a gente vai precisar ir para o ataque. A espada do Espírito é a palavra falada. Rema a palavra na sua boca. Amém. Jesus disse para Satanás no deserto, nos 40 dias em que ele foi tentado: Satanás, está escrito. É assim que se usa a espada do Espírito. Agora, para você desembainhar a espada do Espírito, ela tem que estar dentro de você. Amém. Porque eu vou falar a palavra que eu conheço. Eu vou aplicar como Jesus aplicou a palavra no lugar certo. A palavra certa no lugar certo. Amém. A espada do Espírito, a palavra falada. Você fala a palavra. Aleluia. Aleluia. Com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Deixa eu lhe dizer, é assim que nós nos fortalecemos no Senhor e na força do seu poder, orando no Espírito Santo, orando em línguas, orando no Espírito Santo. O capítulo 5 que nós lemos diz que nós devemos nos encher do Espírito falando entre nós. Então, nesse ambiente onde nós estamos falando coisas espirituais, porque eu sei, eu aprendi isso com David Robertson, também com o irmão Reagan, no livro Como Ser Guiado pelo Espírito de Deus. No último capítulo ele fala muito sobre oração em línguas, sobre orar muito tempo em línguas. David Robertson é a ênfase do ministério dele, oração no Espírito Santo. E quanto mais nós oramos no Espírito Santo, mais edificados por dentro. Quanto mais nós oramos no Espírito Santo, mais sensíveis à voz do Espírito Santo nós nos tornamos, mais sensíveis à direção do Espírito Santo. Você discerne coisas espirituais se você é um homem, uma mulher espiritual. Quanto mais nós nos enchemos da palavra e oramos em outras línguas, e vou lhe dizer, em situações difíceis, oração em línguas que não tem nada a ver com emoção ou com sentimento, vai deixar você pronto e de pé por dentro para avançar. Quando as circunstâncias querem puxar você para trás, quando as circunstâncias querem segurar você, e o propósito das circunstâncias é essa, o diabo levanta poeira, o diabo levanta fumaça para paralisar a gente, para turvar a nossa visão, mas nós que somos espirituais, nós estamos antecipados. Orando em línguas. A gente não precisa estar emocionado, gente. A gente não precisa estar ouvindo uma boa música, a gente não precisa estar ouvindo uma boa pregação, e a gente não precisa nem estar sentindo bem. Esse tempo que eu fiquei de molho foi o tempo que eu estava orando em línguas. Orando em línguas, sabe? Teve um dia, eu lembro um dia desses, Josi saiu para trabalhar e eu fiquei muito chateado que não consegui descer com ela, que não estava me sentindo bem, e estava já quase me despedindo já, porque as pessoas dizem assim, homem é frouxo, né? Nem todos, uns são mais ainda. Tem os homens que são... Tem uns homens que são frouxos, mas tem uns que são piores ainda do que... A mulher está acostumada com isso. Eu nunca tive uma infecção dessa, um negócio. E sabe, naquele dia eu estava, Senhor, já pensando em negócio de testamento, nas crianças, como é que ia ser.
não foi fácil não, gente. Eu estava orando. Eu falei, Deus, eu vou morrer. Eu vou morrer. Dor de tudo quanto é lado. O remédio não fazia efeito. A febre só subia. Um frio. Negócio ruim, gente. Negócio ruim. Eu não estava pronto para isso, não. Nunca tinha tido esse tipo de coisa. E estava lá. E nesse dia eu estava orando. Eu vou orar em língua, porque se eu fosse orar, eu ia fazer o testamento lá. Eu falei, estava orando. Aí fiquei lá, vou orar em língua. Fiquei orando em língua, Senhor. Mas eu queria encontrar a brecha, sabe? Eu queria saber qual é a razão. Eu falei, Deus, me mostra o que... Naturalmente, eu ainda vou fazer alguns exames, não sei se... Eu não bebo tanta água e sei que deveria beber mais, vou acrescentar, deveria beber mais água. Mas também não é aquela coisa de não bebo água, não, de jeito nenhum, eu bebo água, preciso beber mais. Dei uma lida sobre algumas coisas que poderia ter sido a razão, baixa imunidade por causa de estresse, por causa de... Tem uma série de razões, eu não sei ainda qual foi a razão, mas eu sei que sempre tem algo espiritual. Talvez não beber água ou estar com a imunidade baixa pode ter sido a brecha, mas sempre o diabo agrava a situação. E eu estava orando, e nesses dias, eu muito cansado, tinha que dar aula à noite, e você fica, quando você sabe que você precisa parar, porque você precisa estar descansado para fazer alguma coisa, aí que você não consegue, aí estava lá orando, e eu dava umas cochiladas, né? Sabe? Dava aquela cochilada, acordava, também tinha as hora de tomar medicação. Aí eu dei uma cochilada, nessa que eu dei uma cochilada, eu tive uma visão. Eu não sei se foi um sonho, não sei se foi uma visão, mas Deus me mostrou um demônio se posicionando contra, e esse demônio tinha uma aparência, e literalmente eu já tinha visto, Deus já tinha aberto meus olhos para ver alguns demônios operando na vida de algumas pessoas, e eu vi esse demônio resistindo. Ele parecia um macaco grande, com umas tranças no cabelo. Esse é um demônio da Bahia. Eu vou te... Estou brincando, irmãos da Bahia. Minha mãe é baiana, estou brincando. Mas Deus é mais. Satanás. Eu virei para aquele demônio, repreendi aquele demônio. Eu tive que lidar com aquele demônio, literalmente, lidar com aquele demônio. E repreender aquele demônio. A gente precisa estar atento, gente. A gente não pode estar... Sabe quando você tem um sonho ou uma visão de Deus, você sabe que é de Deus. Não é aquela coisa de... sonhou porque estava com a barriga cheia. Não, na verdade, eu comi bem pouco nesse período. Algumas refeições eu não consegui. Não é porque eu não queria, nem porque eu não gosto, não, porque não conseguia. E repreendi aquele demônio. E eu sei que a gente tem que lidar, às vezes, com alguns demônios assim. Mas eu sei que a visão se abre e as direções e as respostas vêm por causa de uma vida de oração em línguas. Orando no Espírito Santo, se fortalecendo no Senhor e na força do seu poder. E aí a gente sabe o que fazer. Agonia esses fogos, né? Então a gente precisa se fortalecer no Senhor, na força do seu poder, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito Santo. E para isso, vigiando. Lembra do desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. A gente não pode estar desatento. Para a gente ter uma vida de oração no Espírito Santo, a gente precisa estar vigiando. Fica atento. Sabe, tem situações em que ao invés de pegar o telefone, você vai ter que pegar o telefone vermelho, conexão direta com o céu. O telefone vermelho é um exemplo antigo, né? Do nosso tempo lá. Telefone vermelho, aí tem vários aparelhos de telefone lá, aí tem um vermelho que liga direto para o presidente. Não, mas essa conexão direta, orando no Espírito Santo. O diabo não sabe o que você está orando, Deus sabe. Deus sabe o que você está orando. Você está orando por dentro, você pode orar para que você tenha a interpretação do que você está orando, mas você precisa estar atento, você precisa estar vigiando,
com toda perseverança e súplica por todos os santos. Sabe, uma outra coisa importante a considerar é que, mesmo quando você tem desafios pessoais, e você está orando para ter respostas pessoais, não deixe o seu irmão, sua irmã, a nossa família em Cristo de lado. A gente precisa trazer junto. Pode ser que aquele momento seja um momento não de considerar só você, mas considerar o seu irmão, e considerando o seu irmão, você está semeando no reino e a colheita vem. Amém. Aleluia. Com toda oração e súplica, orando o tempo todo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim. Agora Paulo está dizendo assim, e eu quero que você considere isso, não só sobre a minha vida como pastor de vocês, mas também pelos ministros que estão sobre a nossa vida, ou que tocam a nossa vida com a palavra e com a unção. E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Agora, eu sei que você, como eu, gosta muito do apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo é uma pessoa extremamente ousada, é alguém extremamente proativo, porque muitas vezes, em algumas situações, o próprio Espírito Santo teve que frear Paulo, porque senão ele avançava. Mas ele diz que a ousadia dele também dependia da intercessão dos santos. Sabe, gente, a gente tem que orar uns pelos outros, mas a gente precisa ter uma consideração especial por aqueles que estão envolvidos no serviço do Senhor. A gente precisa interceder por aqueles que estão numa posição de autoridade. A gente já viu isso na palavra, mas a gente precisa ter esse lugar em Deus, essa oração inspirada, essa oração que ou a gente vai ter a interpretação ou não, mas a gente vai estar orando no Espírito Santo, esse lugar no Espírito Santo, onde a gente intercede por aqueles que ministram a palavra. Porque existe pressão. Existe pressão. Ou você pensa que o diabo está feliz com tudo que Deus tem feito aqui nesse lugar e com o que está para acontecer agora em 2019? É lógico que não. Ele não quer de jeito nenhum que a gente avance. Ele não quer de jeito nenhum que a gente cresça. Amém? E a gente precisa avançar. A gente precisa continuar avançando. E deixa eu lhe dizer, eu tenho orado por cada um aqui. Eu tenho orado pela igreja, tenho orado por você, é um hábito, e tenho orado especificamente no Espírito, orado no Espírito Santo, e no Espírito Santo a gente vê coisas. E a gente segue linhas de oração. Sabe, inspirada a oração, a inspiração vem, você segue linhas de oração específicas. O diabo, ele sempre vai se levantar de algum jeito para tentar desconectar, criar situações e problemas. Deixa eu lhe dizer, faça isso e ore por nós. Porque a gente está mexendo em vespeiro e a gente não vai parar. A igreja na Baixada Fluminense, eu não estou dizendo que conheço todas as igrejas, mas há um estigma de que o povo da Baixada é muito religioso. E a gente conhece muita gente religiosa, usos e costumes, gente que não conhece a palavra, e a gente tem uma missão aqui nesse lugar, que é trazer a palavra, ensinar a fé ao meu povo, a palavra que o pastor Bud recebeu, e esse ministério está debaixo dessa unção, e a gente vai ensinar a fé ao povo e libertar o povo de Deus. E o diabo não está satisfeito com isso. Eu não tenho medo do diabo, mas a Bíblia diz que nós devemos interceder, que nós devemos ter esse lugar de oração. Paulo disse, e Paulo não era um camarada medroso, ele disse, ore por mim, para que eu seja ousado. A gente chegou no momento em que a gente precisa de ousadia, e a gente precisa de oração. Amém? Então fica conectado, fica junto, desperta, fica atento, não pense que está tudo bem, tudo maravilhoso, glória a Deus, aleluia, meio aleluiado, não, fica atento. A gente já é vencedor, mais do que vencedor. A gente já é rico por dentro.
A gente já tem provisão, todas as ferramentas que precisamos a gente já tem dentro. Tudo que a gente tem Deus ao nosso lado. Aquele que é maior habita em nós. Os anjos do Senhor, todos eles são espíritos ministradores enviados por Deus para servir aos herdeiros da salvação. Então a gente tem anjo guardando a gente. A gente tem um gigantão do nosso lado, um anjão grandão do nosso lado, que a gente tem desde bebezinho, está do lado da gente, cuidando da gente. E ele vê a face de Deus diariamente, constantemente. Ele recebe instruções de Deus para nos guardar em todos os nossos caminhos. Pastor, o senhor está dizendo que a gente tem anjo da guarda? Exatamente, estou dizendo. Eu não estou dizendo que você tem que acender vela para ele. Você tem que orar, rezar para ele, botar um prato de sal com suco de uva. Você não tem que fazer nada disso. Mas você tem o seu anjo da guarda. Talvez não seja. Na verdade, a Bíblia não usa esse termo. Mas tem um anjo guardando você. A Bíblia fala sobre isso. Jesus ensinou sobre isso. E a gente sabe que isso é verdade. Então a gente tem recurso, mas a gente precisa estar atento. Essa intercessão, orar uns pelos outros, também faz parte desse plano de salvação. Também faz parte desse plano de segurança, onde a gente é guardado pelo Senhor. E a gente deve orar uns pelos outros. E ore pela liderança da igreja, ore pelos nossos líderes, ore pelo apóstolo Guto, Suelen, Mama Jane, pela supervisão do Rio de Janeiro, pastor Edmilson e Aurinha. Continue orando pela nossa liderança, continue intercedendo, e seja inspirado. Passe um tempo orando em línguas. Ore pelos líderes de departamento da igreja. Ore pelo seu líder no departamento que você faz parte. Ore por líderes de outros departamentos que você também não faz parte. Ore pelos professores do DI, pelos professores do Hope. Ore pelos diáconos, ore pelo pessoal da música. Ore. Interceda, sabe, ore e seja inspirado na oração por isso. Agora isso demanda tempo e sabendo que isso demanda tempo, a gente sabe que a gente vai ter que abrir mão de outras coisas, mas eu vou lhe dizer, isso é mais importante. Esse é o lugar mais importante. Isso é mais importante que qualquer coisa. Você não tem que abrir mão da sua vida, você não tem que ser um alienado, você não tem que deixar de fazer tudo que você faz, mas você precisa priorizar. E priorizar é fazer escolhas. Às vezes deixar de fazer aquilo que a gente acha que é legal fazer, que está todo mundo fazendo, porque a gente precisa fazer uma escolha. Amém. Glória a Deus. Tendo dito isso, eu quero pedir para você ficar de pé e nós vamos orar. Aleluia. Vou passar já a palavra para o Tony. Hoje é o nosso culto de missões. E eu queria orar, chamar a Josi aqui à frente, Josi, Márcia e Aurilene. Agora já. Nós vamos orar por elas. Elas estão indo amanhã para um treinamento do Rema lá em Campina Grande. E vão passar alguns dias lá, até quinta-feira, recebendo treinamento para essa nova fase que a gente está entrando. A gente está entrando numa nova fase. Portas estão abertas, favor e graça chegaram para a gente. A gente está vivendo, sabe, quando a gente fala que a unção que a gente honra é a unção que a gente atrai. A gente está desfrutando isso, gente. O que está acontecendo é porque a gente honra. E as portas estão abertas, porque a gente está honrando. Tem coisas acontecendo com a gente que a gente nunca, jamais está dentro do pacote do infinitamente mais além de tudo aquilo que a gente pede ou pensa, coisa que a gente não planejou, a gente não pensava, a gente nunca elaborou, não, vamos fazer assim para a gente ter isso aqui, a gente nunca fez isso e aí a gente está desfrutando porque não é de agora não, são unções que a gente tem honrado ao longo dos anos, tem honrado ao longo dos anos, muitos anos honrando, e aí as coisas aconteceram de um jeito e tem acontecido que a gente fica... Só pode ter sido Deus. Tartaruga na porteira. Você passa numa porteira, você vê uma tartaruga em cima da porteira. Ela não subiu ali sozinha. Tartaruga não sobe parede, não escala. Não, alguém colocou ela ali. É assim que a gente está vivendo. Só pode ter sido Deus. E quando a gente sabe disso, a gente reconhece, a gente dá toda a glória, todo o louvor, toda a honra ao Senhor. Não é por nós mesmos,
Mas a informação que a gente tem sobre esse treinamento que elas vão submeter agora é que é um treinamento muito intenso, muito tempo acordado, vai exigir muito delas, mas há uma graça também. Sabe, a gente vai orar para que elas naquele tempo lá absorvam tudo, aprendam tudo que precisam aprender, para trazer para cá e implementar aqui. E a gente vai fazer tudo como a gente sempre fez, com excelência. A gente tem um excelente suporte, a gente tem um ministério maravilhoso, a gente tem uma equipe de apoio lá em Campina Grande, um suporte lá em Campina Grande que não tenho o que falar, não vou nem falar muito, então até me emociono. É sério, gente, a gente é muito privilegiado, muito privilegiado. A hora que a gente precisa, a gente liga, a gente tem suporte, a gente tem apoio, as pessoas facilitando a vida da gente, ajudando a gente e abrindo portas para a gente, sabe? Um negócio sem palavras. A gente é privilegiado, privilegiado, privilegiado. Agora, você vê se a gente chegou até aqui, não foi fácil não, gente. A gente vai ser leviano agora com as coisas de Deus. Não. Foi tempo para chegar até aqui. Um monte de cabelo branco. Foi duro. Mas glória a Deus. O preço não é maior do que a graça de Deus. A gente vai correr para cima e tem muito mais coisa para chegar. Amém. Então você pode levantar, impor as suas mãos para cá, estender suas mãos para cá para a gente orar por elas. Cair não, né? Pai, nós te damos graças, louvamos o teu nome, Pai. Obrigado por pessoas, Pai, que o Senhor tem levantado nesse lugar para cada uma das pessoas levantadas cooperar com o Senhor na área em que o Senhor colocou. E há uma graça disponível, há uma unção dentro e sobre, e elas vão fazer exatamente aquilo que o Senhor deseja que elas façam. E esse tempo de treinamento, Pai, eu declaro, será um tempo enriquecedor, em que elas vão absorver, superar o cansaço. O preço a ser pago não é maior do que a graça de Deus. Pai, nós declaramos sobre a vida delas, Pai, essa graça, provisão em todas as áreas, irão supridas, voltarão cheias da abundância de tudo aquilo que o Senhor tem para a vida delas, para essa nova fase que o Senhor está nos levando, Pai. Nós queremos também nesse tempo aqui agradecer ao Senhor, reconhecer que só pode ser o Senhor que está fazendo isso. Só pode ser o Senhor, só poderia ser o Senhor. Nós somos como uma tartaruga em cima da porteira. Alguém colocou a gente nesse lugar. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, por uma viagem tranquila e abençoada, por um tempo maravilhoso, por conexões estabelecidas e por um retorno também maravilhoso. Obrigado por sua graça, Pai. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Amém. Eu oro pelos maridos também, para não ficar passando fome aqui. Fala, obrigado, gente. Que não tenham overdose de miojo. Irmã Janete, o pessoal já está. Irmã Janete. Amém, gente. Senta um pouquinho, Dantas. Glória a Deus. Glória a Deus. Boa noite. Fiquei imaginando o pastor no sonho dele, falando, oxe, ó o pai aí, ó. Vem cá, vá. Deus é bom, mano. Essas palavras, palavra tremenda. Ninguém correu, ninguém plantou bananeira, mas foi uma palavra top. Amém? Eu vou falar sobre dízimos e ofertas e sobre oferta missionária. Amém? Então vou usar um texto que de repente você possa achar diferente, mas eu vou chegar em um lugar. Amém? Quero que vocês abram lá em 1 Coríntios, capítulo 12.
a partir do versículo 14. Amém? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 14. Porque também o corpo não um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque eu não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ouvido, se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra, porque em nós, são mais nobres, não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Amém, amados? Queria falar sobre essa situação do corpo de Cristo. Nós somos um corpo. E da maneira que nós usamos, o pastor falou sobre isso, de orarmos uns pelos outros, mas o corpo ele só funciona se todos estiverem em acordo para alguma coisa. Ontem nós tivemos, o pessoal do DI teve a conferência de crianças lá em Pedra de Guaratiba. Foi muito bom. Sofri alguns bullying lá com a Angélica e a Patrícia, mas faz parte. Para mim foi um tempo assim, que você vê a graça na vida das pessoas que tem esse chamado de trabalhar com crianças. Eu sempre falo para a tia Angélica que eu sou um tio apostólico, mas para mim, foi um tempo muito bom de crescimento. E eu vi que é importante para cada um de nós, eu como homem, estar trabalhando junto com crianças. Geralmente a gente vê muitas mulheres trabalhando com crianças. E eu fiquei até meio receoso de chegar lá e ser um dos poucos, né? Ficar em evidência. Mas isso, eu vi que tinha outros tios lá. A importância do homem, foi falado sobre isso, a importância da visão masculina para as crianças. É importante. Então, isso eu peguei para mim, foi um tempo bom. Eu estou até deixando de ser tio apostólico. Mas, enfim, é um tempo que eu estou lá, tenho aprendido. Eu fui guiado para vir para cá, para a igreja, fui guiado para chegar à Secretaria de Missões, não como secretário, mas eu me colocar à disposição do pastor. Eu recebi a direção do senhor e me coloquei à disposição. E aqui estou fazendo e tenho aprendido muito nesse tempo que eu estou aqui na Secretaria de Missões também. Então, quero falar com vocês, também com vocês como corpo. Tem vaga lá no DI, eu sempre falo isso aqui, a oportunidade que tem vaga no DI. Vamos trabalhar, vamos estar ajudando as crianças. Você tem coisas que vai ajudar nossas crianças. Nossas crianças, nossos adolescentes estão crescendo, vão avançar mais e mais. Assim também, como corpo, nós estamos fazendo o trabalho e ajudando 3 missionários, 3 famílias em nações. Nossa igreja a gente é pequena ainda. A partir do ano que vem a gente vai estar num processo de crescimento bem rápido.
Em nome de Jesus, o Rema vai estar chegando e vai precisar de trabalhadores também. Somos um corpo, estamos trabalhando. Tem um corpo nosso, está lá no Paraguai, que está no Uruguai, que está no Chile. Nós estamos trabalhando dessa forma. Tem sido muito gratificante a gente receber o feedback deles, agradecendo tudo isso. Todas as coisas que são feitas lá nesses países, a gente está encaixado nisso. Você tem que se sentir importante em poder ajudar, em poder ofertar em missões. Missões é algo que está no nosso DNA, nunca vai sair do Verbo Mesquita, e as outras igrejas que a gente vai abrir vai ser dessa forma. Rio Bonito está sendo dessa forma, tem o nosso momento missionário lá também. Então, dessa forma, a gente vai estar crescendo, vai estar avançando. Nós temos a oportunidade de se fazer participante naquelas obras. Amém? Está tendo obra no Uruguai com presos menores. Está sendo feito esse evangelismo lá. Eu coloquei isso no grupo. Alguns dias atrás eu coloquei umas fotos do pastor Coniga agradecendo a ajuda. Vocês devem ter visto no grupo. Então, o trabalho está sendo feito. Amém? Hoje a gente vai ver um vídeo do pastor Hernani agradecendo pela oferta das lenhas lá para ele. A gente vai ver esse vídeo e vai continuar para a gente fazer nossa oferta. Olha só, compramos nossa linha, você tem apoiado, você tem colaborado conosco para a nossa compra. A nossa linha aqui está, glória a Deus, aqui, na nossa mão aqui nossa casa, e se chama ouro, aqui chama ouro. Aí no Brasil não tem todo valor, aqui é ouro para esquentar a nossa casa. Deus continue abençoando, muito obrigado pelas suas ofertas, pelo seu apoio, pelo seu carinho. É Deus conosco, somos Missão Chile, e juntos podemos fazer muito mais. Forte abraço, tchau, tchau. Tem mais, tem mais. Graça e paz, povo de Deus, verbo da vida Mesquita. Tudo bem, pastor Márcio, Josi, toda a equipe, toda a igreja que tem nos apoiado nessa missão do Uruguai, que tem abençoado muitas vidas naquela nação. Para quem não me conhece, sou Guilherme Ardires, hoje estou sem minha esposa, Tamires, que é minha parceira nessa missão. Amém? Que todos vocês aí estão envolvidos e participando com muito amor e alegria. Quero primeiramente agradecer a Deus pela vida de vocês. E sei que é por causa de pessoas como vocês, que o Senhor coloca na nossa vida, que juntos realizaremos esse processo, esse projeto, essa tarefa que o Senhor colocou em nossas mãos. Muito obrigado pelo teu apoio. Amém? Somos muito gratos a vocês por isso. Estamos em um processo já de mudança de prédio, de ir para um local próprio, onde vamos fazer mais reuniões, realizar mais eventos, poder receber pessoas, caravanas, jovens e todo o povo que quer participar de perto junto conosco dessa missão. Amém? Hoje, no dia 16 de setembro de 2018, domingo, iniciamos nosso primeiro dia no presídio para menores infratores, para crianças, na verdade, de 12 a 18 anos. E foi um tempo maravilhoso, já soube que foi lindo, que as crianças queriam ouvir de Jesus, queriam saber saber de uma esperança, de um futuro. E foi compartilhado muitas coisas maravilhosas. E em breve vocês receberão fotos, amém, desse tempo precioso que tivemos hoje. Esse ano também vamos estar iniciando, né, um trabalho novo de evangelismo, nas noites, ação social, e todo tipo de ação social que envolve evangelismo, vamos estar fazendo, porque esse ano, em novembro, dia 16, estaremos recebendo a Escola de Missões Rema, os alunos que vão compartilhar toda a sua experiência nessas aulas que tiveram esse ano, e vão poder colocar em prática no Uruguai. Será um tempo maravilhoso. Estamos muito felizes com o avanço, com o processo, amém? Que Deus está realizando no nosso meio. Então, muito obrigado pelo teu apoio. Continua orando por nós. Obrigado a cada pessoa que nos ajuda com oração, com finanças, toda a igreja, todos os líderes, parceiros, todos. Amamos vocês de todo o coração e espero em breve estar mais uma vez com a minha esposa aí em Mesquita para realizar junto com vocês um outro tempo precioso de crescimento e ampliando essa visão missionária. Muito obrigado. Pastor Márcio Bernardino, tudo bem? Oi, pastor, tudo bom? Verbo da vida Mesquita, grande abraço. Estamos aqui empunhando essa bandeira hoje. Hoje é um dia significativo para todo brasileiro.
Te juro que eu queria estar aí com vocês, estar aí com o meu povo amado brasileiro. Mas, amado, em obediência à chamada, estamos aqui no Paraguai, crendo, orando, avançando, trabalhando naquilo que Deus nos chamou para fazer. E você é parte atuante daquilo que Deus está fazendo aqui. Sabemos que, como igreja local, temos tido nossos cultos, temos evangelizado, pregado essa mesma palavra da fé que vocês estão ouvindo aí, mas também como missionários estamos indo em lugares onde muitos não vão. Estamos indo no presídio, temos alcançado pessoas pelas empresas, temos avançado naquilo que Deus tem proposto para nós. Então, vocês são parte integrante daquilo que Deus nos chamou para fazer. E obrigado pelas ofertas, obrigado pelo carinho, pelo amor. Amo vocês. Abraço. Tchau. Tem o segundo vídeo do pastor Hernani. Ele enviou 2. Não. Então deixa. Esse aí foi do mês passado. Amém, amados? Somos participantes de 3 nações. E vamos avançar mais. Amém? Em breve a gente terá novidades aí. E daqui um pouco a gente está enviando os nossos missionários. Vamos estar ajudando. Nossas crianças e adolescentes já têm chamado, já tem isso no coração e fala isso com a gente. Amém, amados? Vamos colocar de pé. Relembrando, a oferta missionária no envelope vermelho e dízimos e ofertas para a igreja no envelope amarelo. Já deixando já livre, até quinta-feira você pode fazer essa oferta. Amém? Até no culto de quinta-feira. Para a gente enviar para as nações. Pastor Eloy com essa camisa altamente. Direto da África. A gente tem que estar participando assim, igual o Pastor Eloy. Culto de missões vinha caracterizado. Muito bom. Obrigado, pastor. Sou moçambicano. Moçambique. Né? Feche seus olhos. Pai, obrigado, Pai, por essas ofertas, Pai. Obrigado por tudo acontecendo na vida do pastor Conig e sua família, pastor Guilherme, pastor Hernani e suas famílias, Pai. Muito obrigado por portas se abrindo, Pai. Obrigado tendo a facilidade de levar o evangelho e a igreja está crescendo naquele local, Pai. Muito obrigado pela disponibilidade de cada um deles, Pai. Obrigado por nossas equipes aqui fazendo grupos e visitando esses lugares, Pai. Muito obrigado, Pai. Vamos crescer, vamos avançar, Pai. Obrigado por dízimos e ofertas da nossa igreja. Obrigado pelas obras que a gente vai fazer na igreja, Pai. Obrigado pela preparação para o Rema. Tudo fluindo tranquilamente, Pai. Muito obrigado, Pai. Será um tempo maravilhoso de obras aqui. Nada vai faltar, Pai. Nada vai faltar, Pai. Bênçãos sem medidas, Pai. Muito obrigado. Nada vai faltar. Nada vai faltar. Nada vai faltar, Pai. Obrigado por mão de obra de qualidade, pedreiro de excelência, Pai. Obrigado por pintura de excelência, Pai. Muito obrigado, Pai. Nosso Rema será um Rema referencial, Pai. Obrigado. É o início, Pai, de fazermos uma grande mudança no Rio de Janeiro, aqui na Baixada Fluminense, especificamente, Pai. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus te agradeço. Amém. Pode vir aqui, amado. Josi, vai falar alguma coisa? Tranquilo? Amém, amados? Amém. Pelo que eu estou vendo aqui, só tem 2, mais ou menos. Mas tá tranquilo. Vou fazer o apelo aqui não, tá, vacilão? Amém, amados? Vamos ver o resultado agora? Feche seus olhos. Pai, obrigado, Pai, por nossa volta para casa, Pai. Obrigado por uma semana abençoada, Pai. Obrigado por crescimento e avanço em todas as áreas, Pai. Obrigado que somos prósperos, Pai. Somos curados, somos sarados, Pai. Somos supridos em todas as áreas, Pai.
Muito obrigado por uma semana extraordinária, Pai. Muito obrigado, Pai. O Senhor é o Deus do impossível. Portas abertas, milagres financeiros. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus, amém. Pode ir. Um abraço em 5.000 membros e até terça-feira.